O relógio marcava 5 minutos para a cortina subir. Eu estava no camarim, aquele cubículo com cheiro de poeira e tecido velho. Foi quando Leonardo, meu homem, me prensou contra a parede. Só para aliviar a tensão, ele sussurrou. Uma coisa rápida, bruta, como se eu fosse um objeto para ele usar antes do show. Um absurdo. Ele se ajeitou, saiu e virou um príncipe no palco. Segundos depois, eu ouvi a explosão de aplausos. Espiei pela fresta da cortina. Era para ele. E para ela, a atriz principal, que ele beijava como se fosse o grande amor da vida dele. Fiquei passada. O público via um romance de novela. Eu via a minha humilhação sob os holofotes. Mas, sabe como é? Eles não sabiam que o roteiro tinha uma reviravolta. E que o último ato era todo meu. Se você já sentiu na pele o gosto amargo de uma traição, já se inscreve aqui e ativa o sino para não perder o final dessa história. E me conta aí nos comentários. De que cidade você está assistindo esse espetáculo de horrores? Antes daquele camarim, a gente era o casal de propaganda do teatro. Sabe? Aqueles que todo mundo olha e suspira. Ele, o ator destinado ao estrelato. Eu, a namorada que estava sempre na primeira fila, com o sorriso mais orgulhoso do teatro inteiro. Mas o que ninguém via era o trabalho de bastidor. E não tô falando de passar figurino. O Leonardo, minha amiga, era um projeto meu. Ele tinha o talento, não vou negar, mas talento bruto, sem lapidar, é só uma pedra. E a lixa, a artesã, a arquiteta, era eu. Quantas noites a gente não varou com uma xícara de café frio do lado, eu passando as falas dele, uma por uma. Ele tinha pânico de palco, um medo que paralisava. Quem você acha que ficava horas sussurrando no ouvido dele que ele era capaz, que ele era brilhante? Quem segurava a mão trêmula dele na coxia, antes dele entrar em cena? Eu. Eu escolhi a foto que foi para o cartaz. Eu ajudei a montar o portfólio dele. Eu sacrifiquei um teste meu, uma vez, para poder ir com ele numa audição importante. Eu era o alicerce invisível de tudo o que ele estava construindo. Quando ele conseguiu o papel principal nessa peça, eu comemorei mais que ele. A Isabela, a atriz que contracenava com ele, era ótima. Lembro de dizer para ele nos ensaios: Léo, olha no olho dela de verdade. A plateia precisa acreditar nesse amor, precisa sentir a química. Que ironia, né? Eu mesma dei as instruções para a minha própria ruína. Eu ensinei ele a mentir melhor. A gente vivia nesse mundo, nesse nosso paraíso. Um apartamento pequeno, cheio de roteiros espalhados, cheiro de comida caseira e sonhos. Muitos sonhos. Os dele, principalmente. E eu, boba, achava que os sonhos dele eram os meus também. A gente acredita nessas coisas, né? Que o amor é construção, é parceria. E era. Só que eu estava construindo uma ponte, e ele um muro bem no meio dela. Aquele palco que ele tanto amava foi construído com pedaços de mim. E ele estava prestes a usar esse mesmo palco para me mostrar que, na peça da vida dele, eu não passava de uma figurante útil, que ele podia usar quando a cortina estava fechada. E então veio o dia da estreia. O teatro lotado, aquela energia elétrica no ar. Aquele paraíso que eu te falei, ele começou a desmoronar ali, naquele camarim de 5 metros quadrados. Faltavam 5 minutos. O diretor gritou: 5 minutos! E o som veio abafado pela porta. Eu estava dando um último ajuste no figurino dele, quando ele me virou. Não foi com carinho, foi com pressa. A mão dele na minha nuca não era um afago, era um jeito de me segurar no lugar. Só para aliviar a tensão, foi o que ele disse. A frase ecoa na minha cabeça até hoje. A tensão dele, não a minha. A minha estava só começando. O que aconteceu ali não teve nada a ver com amor, nem com desejo. Teve a ver com poder, com posse. Era como se ele precisasse se afirmar, se sentir o dono da situação, o macho alfa, antes de subir no palco para ser aplaudido. Foi rápido, foi mecânico e, acima de tudo, foi humilhante. O cheiro de mofo do lugar, o tecido caro do figurino amassando, a minha respiração presa na garganta. E o tempo todo, eu ouvia os risos e as conversas do público do outro lado da porta. Um mundo inteiro ali, e ninguém fazia ideia da sordidez que acontecia nos bastidores. Ele me usou. É a única palavra. Me usou para se abastecer, para se sentir grande.
e depois me descartou. Ele se ajeitou, arrumou o cabelo no espelho quebrado e saiu, sem nem olhar para trás, como se tivesse acabado de beber um copo d'água. E eu fiquei lá, parada, sentindo o gosto amargo na boca. Olhei meu reflexo no mesmo espelho, o batom borrado, os olhos assustados. Eu não me reconheci. A mulher que estava ali não era a Diana que sonhava, que amava, que construía. Aquela Diana tinha ficado no chão, junto com a dignidade dela. O que estava de pé era outra pessoa, uma casca. Uma fissura tinha se aberto bem no meio da minha alma. E por essa rachadura, todo o amor, toda a inocência escorreu para fora. O que ficou no lugar? Gelo, fúria, uma clareza assustadora. Foi naquele instante, ouvindo os primeiros aplausos para a entrada triunfal dele no palco, que eu entendi. O show não era sobre o amor que ele encenava sob a luz. Era sobre o abuso que ele praticava na sombra. E esse show eu faria questão de encerrar. Eu saí daquele camarim como um fantasma. Ninguém me via. Ninguém notava meu estado. A equipe de palco corria de um lado para o outro, concentrada nos seus fones de ouvido, nas suas deixas. Para eles, eu era só parte do cenário. E talvez eu fosse mesmo. Fui até a coxia, aquele cantinho escuro ao lado do palco, de onde a gente assiste a mágica acontecer. E a mágica aconteceu. Leonardo entrou em cena. A luz o transformou. O homem bruto do camarim sumiu, e no lugar dele apareceu o galã, o herói romântico. Cada gesto, cada palavra, tudo encenado com uma perfeição que me deu náuseas. Porque eu sabia o que estava por trás daquele sorriso, daquela voz impostada. A prova que eu precisava não era uma mensagem de celular, não era uma mancha de batom. A prova estava ali, ao vivo, para centenas de pessoas verem. Aconteceu na cena principal do primeiro ato. Ele e a Isabela. O diálogo era sobre amor eterno, sobre almas gêmeas se encontrando. E então veio o beijo. Não foi um beijo técnico, sabe como é? Aqueles que os atores dão só com os lábios, sem emoção. Não. Aquilo foi um beijo de verdade. Um beijo de quem tem intimidade, de quem conhece o gosto do outro. A forma como a mão dele foi para a nuca dela era a mesma mão que tinha me segurado minutos antes, mas o gesto era outro. Era carinho. Era posse, sim, mas a posse que o público aplaude. A posse romântica. Fiquei passada. Naquele momento, o teatro inteiro explodiu em aplausos. As pessoas estavam comprando aquela história, estavam torcendo por aquele casal. E eu ali, no escuro, fui a única a ver a verdade. A traição não foi o beijo. A traição foi a performance. Foi ele usar a nossa história, a nossa intimidade, as técnicas que eu ajudei ele a aprimorar para vender uma mentira para o mundo e me humilhar nos bastidores. O aplauso do público foi como um soco no meu estômago. Eles estavam aplaudindo a minha desgraça. Foi a confirmação que eu precisava. A dor que eu sentia não era mais só dor. Ela começou a se misturar com uma raiva fria, cortante. Uma raiva que não grita, mas que calcula. Eles transformaram a minha vida num espetáculo. Ótimo. Eu só precisava esperar a minha deixa para subir no palco e escrever o final que eles mereciam. Eu ainda estava na coxia, com o roteiro amassado na mão. Meu papel era pequeno. Entrava só lá no terceiro ato. Eu era a amiga da protagonista. A personagem que entra, dá um recado e sai. Irônico, não? Na vida real, eu era a protagonista de uma tragédia. No palco, eu não passava de uma nota de rodapé. Olhei para as minhas falas impressas no papel. Eram 4 linhas. 4 linhas de banalidade. Enquanto isso, no palco, Leonardo e Isabela continuavam seu show de amor. Cada risada, cada olhar cúmplice deles era uma facada em mim. E foi ali, naquele limbo entre a ficção do palco e a realidade cruel dos bastidores, que tudo mudou. Uma coisa estalou dentro de mim. A Diana que chorava, que se sentia vítima, morreu ali, no escuro. Quem nasceu foi outra mulher. Uma mulher que não sentia mais dor, só propósito. Olhei para as minhas mãos trêmulas e as fechei com força. A tremedeira parou. A dor se transformou em combustível. A humilhação virou estratégia. Eu não ia mais seguir o roteiro. Eu não ia entrar naquele palco para ser um peão no jogo deles. O palco era o território deles,
onde eles se sentiam seguros, adorados. Perfeito. Eu ia usar o santuário deles como a minha arena. Eu ia usar a arma deles, a atuação, contra eles. Minha mente, que antes estava um caos, ficou completamente limpa, afiada. Comecei a reescrever minhas falas na minha cabeça. Não as falas da amiga da protagonista, mas as falas da mulher traída, da mulher que viu tudo. As falas que iriam rasgar a cortina daquela farsa e expor a verdade para todo o teatro ver. O plano começou a se formar, detalhe por detalhe. Não seria um escândalo histérico. Seria uma execução, fria, calculada e pública. Eu não era mais uma vítima à mercê da história. Eu me tornei a autora, a diretora, a justiceira. O luto tinha acabado. A fúria calculada estava no comando. Dei as costas para o palco, fui para o meu camarim e comecei a me preparar. O terceiro ato seria, de fato, inesquecível. O show deles estava prestes a ter a sua estreia e o seu encerramento na mesma noite. O primeiro ato acabou sob uma onda de aplausos. Veio o intervalo. 15 minutos para o público esticar as pernas e para os atores retocarem a maquiagem e a mentira. Eu não precisava de maquiagem. Meu papel era pequeno, lembra? Então eu fiquei ali, observando. Leonardo veio na minha direção, com aquele sorriso falso de quem não fez nada. E aí, meu amor, como estou indo? A vontade era de responder com um tapa, mas a nova Diana era mais inteligente. Eu sorri de volta, o sorriso mais doce e venenoso que consegui produzir. Você está perfeito, Léo. A química de vocês é uma coisa de outro mundo. Parece tão real. Eu disse isso e olhei por cima do ombro dele, diretamente para a Isabela, que se aproximava. Ela ouviu. Eu vi um lampejo de alguma coisa no olhar dela. Insegurança? Culpa? Não importava. A semente estava plantada. Ele, o coitado, nem percebeu. Agradeceu, me deu um beijo rápido na testa, e foi retocar o pó de arroz. Mas eu não tinha acabado. Fui até o bebedouro onde a Isabela estava. Ela me olhou meio de lado, sem saber o que dizer. Eu não dei tempo. Enchi meu copo. E como quem não quer nada, falei baixinho, só para ela ouvir. Cuida bem dele, tá? Ele fica muito tenso antes de entrar em cena. Precisa aliviar de qualquer jeito. Eu usei a mesma palavra que ele usou comigo. Aliviar. E dei uma piscadinha. O rosto dela perdeu a cor. Ela não disse nada, mas eu não precisava que dissesse. Eu vi a engrenagem girando na cabeça dela. A dúvida. A paranoia. Será que o romance deles era tão exclusivo assim? Será que ele era fiel a ela na traição dele comigo? É um absurdo, eu sei, pensar nisso. Mas o ciúme não é uma coisa lógica. Eu não queria que eles brigassem ali. Eu só queria temperar a performance deles. Queria que no segundo ato, quando ele olhasse para ela com cara de apaixonado, ela se lembrasse da minha voz. Queria que cada toque, cada beijo, tivesse o gosto amargo da desconfiança. Era o primeiro movimento da minha sinfonia. Uma nota dissonante, sutil, mas que estragaria toda a melodia. E funcionou. Quando as cortinas subiram de novo, a mágica tinha mudado. Os olhares deles tinham um peso diferente. E eu, da coxia, assistia a tudo com a satisfação de uma maestrina que vê sua orquestra tocar exatamente como ela planejou. A vingança é um prato que se serve no palco. Se você concorda, deixa o seu like para que essa história chegue em mais gente que precisa ver isso. O segundo ato se arrastava, mas para mim, passou voando. Foi a minha preparação final. Enquanto eles atuavam no palco, eu atuava na minha mente. Era uma guerra silenciosa, psicológica, e o campo de batalha era a minha própria cabeça. Fui para o meu camarim, aquele mesmo onde tudo aconteceu, e me olhei no espelho. A mulher assustada de antes não estava mais lá. No lugar dela, havia uma calma que chegava a ser assustadora. Eu não estava mais reagindo. Eu estava no controle. Peguei o roteiro original, aquele com as minhas 4 falas inúteis, e o coloquei do lado. Peguei um lápis de olho e, no espelho, comecei a traçar o meu novo roteiro. As palavras-chave, as frases de efeito. Eu conhecia o Leonardo melhor do que ninguém. Conhecia cada tique nervoso, cada pausa que ele usava para lembrar uma fala, cada gesto que ele fazia quando estava desconfortável. Eu sabia exatamente onde cutucar para fazê-lo desmoronar. Eu sabia também as inseguranças da Isabela, uma atriz talentosa, mas desesperada por reconhecimento, por um papel de destaque que a levasse ao estrelato.
O romance com o ator principal era a chance da vida dela. E eu ia mostrar para ela, e para todo mundo, o preço dessa chance. O meu plano não era subir no palco e gritar, ele me traiu. Isso seria baixo. Seria dar a eles o prazer de me verem como a louca, a histérica. Não. A minha vingança seria elegante, cirúrgica. Eu ia usar o próprio texto da peça contra eles. A peça era um drama romântico, cheio de diálogos sobre honra, verdade e traição. Que piada! Eu ia pegar aquelas palavras bonitas e enchê-las com o meu veneno. Cada frase que eu ensaiava na minha mente era uma flecha apontada para o coração da farsa deles. Eu não precisava de armas. Eu só precisava das palavras certas. O cerco estava se fechando. Eles no palco achavam que estavam no controle, recebendo os aplausos. Mal sabiam eles que, nos bastidores, a verdadeira diretora do espetáculo estava ensaiando o grande finale. E quando a hora chegasse, não haveria improviso. Seria a execução de um plano perfeito. O terceiro ato estava chegando, e com ele, a minha hora de brilhar. O chamado veio como um tiro de largada. Diana, de pé, sua deixa em 2 minutos. Respirei fundo. Não havia mais tremor, não havia mais medo. Havia apenas uma calma gelada, uma certeza absoluta do que precisava ser feito. Caminhei até a entrada do palco, a coxia, e o calor das luzes já me aquecia o rosto. Lá estavam eles, Leonardo e Isabela, no meio de uma cena dramática. Ele segurava os ombros dela, olhando-a com uma intensidade que fazia o público suspirar. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que meu coração é seu e de mais ninguém, ele disse com a voz embargada. A plateia estava na palma da mão dele. Que ator fantástico, que mentiroso espetacular. Diana, agora, o diretor de palco sussurrou. Eu entrei. A luz me cegou por um segundo, e então eu vi. Centenas de rostos anônimos na escuridão, todos focados em nós. O roteiro dizia que eu deveria entrar sorrindo, entregar uma carta e dizer: notícias da cidade, minha amiga. Parece que seus problemas acabaram. Era isso. Simples. Mas eu não estava mais seguindo aquele roteiro. Olhei para Isabela, depois para Leonardo. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo ao me ver. Diana, ele disse, tentando me puxar de volta para a ficção deles. Eu dei um passo à frente, ignorando a mão que ele me estendia. Notícias, comecei, e a minha voz saiu firme, clara. Parece que os problemas estão apenas começando. Silêncio. No palco, 1 segundo de silêncio é uma eternidade. Leonardo forçou uma risada, tentando salvar a cena. Sempre tão dramática, amiga. Dê-me a carta. Ele estava falando com a personagem. Eu respondi para o homem. Não há carta, Leonardo. A verdade não precisa de papel para ser entregue. Às vezes ela é dita aqui mesmo, sob os holofotes onde ninguém pode se esconder. O rosto dele começou a mudar. O ator estava desaparecendo. O culpado estava surgindo. Isabela olhou de mim para ele, o pânico começando a florescer em seus olhos. Ela tentou intervir, seguindo o texto. Do que você está falando? Que verdade? Eu me virei para ela, com uma falsa compaixão. Estou falando da verdade que acontece nos bastidores, nos ensaios que ninguém vê. Estou falando de como um homem pode jurar amor eterno aqui, sob a luz, depois de ter aliviado a tensão no escuro de um camarim 5 minutos antes. Eu disse. A frase caiu no meio do teatro como uma bomba. Houve um suspiro coletivo, um som que nunca vou esquecer. Não era mais uma peça, era um tribunal. Leonardo deu um passo na minha direção, a fúria nos olhos. Saia do personagem, você está estragando tudo. Pelo contrário, eu respondi, dando um passo para trás, me colocando no centro do palco. Eu finalmente entrei no meu verdadeiro papel, o de mulher que não serve de objeto para o ego de ninguém. A peça de vocês é linda, aplausos para a química. Mas me digam, o beijo de vocês é tão apaixonado quanto o juramento de fidelidade que ele me fez hoje de manhã? Ou tão rápido e vazio quanto o que ele me forçou a aceitar antes da cortina subir? A essa altura, ninguém mais respirava. A maquiagem de Isabela começava a borrar com uma lágrima de pânico. Leonardo estava branco, uma estátua de ódio e humilhação. Ele não tinha falas para aquilo. Eu tinha roubado o roteiro dele, a cena dele, a vida dele. Olhei uma última vez para os dois, congelados sob a luz que antes os glorificava e que agora os interrogava. Então, me virei para o público.
Peço desculpas por interromper o espetáculo de vocês. Falei, com a voz perfeitamente calma. Mas a farsa tinha que acabar. Boa noite. E então eu virei as costas e saí. Caminhei lentamente para fora do palco, sem olhar para trás, enquanto atrás de mim, o silêncio era ensurdecedor, mais alto do que qualquer aplauso que eles jamais receberam. Assim que meus pés tocaram a segurança escura da coxia, o inferno começou. Ouvi o barulho pesado e surdo da cortina de veludo descendo com uma velocidade que não era normal. Um baque final. Fim do show. Imediatamente, o caos. O diretor de palco, um homem normalmente calmo, arrancou o fone de ouvido e gritou um palavrão que ecoou pelos bastidores. Ouvi a voz do produtor, vindo da plateia berrando. O que foi isso? O que diabos foi isso? Eu não parei. Continuei andando, com a mesma calma com que saí do palco, passando por técnicos e outros atores que me olhavam como se eu fosse uma assombração. Ninguém ousava dizer uma palavra para mim. Era um misto de medo e talvez um pingo de admiração. Eu não olhei para trás, mas ouvi tudo. Ouvi o produtor alcançar Leonardo e Isabela no palco agora escuro. Ouvi a explosão. Você está acabado, Leonardo! Acabado! Sua carreira nesse teatro na cidade acabou hoje. E você? Ele gritou para a Isabela. Você é cúmplice dessa vergonha. Como pôde? E então, a parte mais doce. Ouvi a discussão entre os dois pombinhos. O grande amor deles se desfez em veneno puro. Isso é culpa sua, ele sibilava para ela. Se você não fosse tão óbvia, tão carente. E ela chorando retrucava. Minha culpa? Você que é um porco, um mentiroso, você me usou a ela. Era a trilha sonora da minha vitória. Cheguei ao meu camarim, o pequeno e abafado, e deixei a porta entreaberta. Sentei-me em frente ao espelho quebrado, o mesmo espelho que horas antes tinha refletido a minha humilhação. Agora, ele refletia uma mulher que eu mal conhecia, mas que eu respeitava profundamente. Peguei um chumaço de algodão, encharquei no demaquilante e comecei a limpar meu rosto, lentamente. Cada camada de base, de pó, de rímel que saía era um pedaço daquela vida que eu estava deixando para trás. Eu ouvia os ecos da destruição lá fora. Telefones tocando, pessoas correndo, a notícia se espalhando como fogo em palha seca. O escândalo da noite de estreia. Eu estava limpando a minha pele, mas na verdade, estava limpando a minha alma. Em dado momento, a figura de Leonardo apareceu no reflexo do espelho, parado na porta do meu camarim. Ele estava destruído, o rosto vermelho, os olhos inchados de raiva e lágrimas. Ele abriu a boca para falar, talvez para me xingar, talvez para implorar. Eu nunca saberei. Eu não lhe dei a chance. Sem olhar diretamente para ele, apenas para o seu reflexo patético, eu levantei a minha mão e, com um único movimento suave, fechei a porta na cara dele. O clique da fechadura foi o ponto final. Não houve gritos. Não houve confronto. Houve apenas o silêncio da minha decisão. O golpe de misericórdia não foi a exposição pública. Foi o meu silêncio depois. Foi negar a ele uma última cena. Uma última palavra. Foi mostrar que, para mim, ele não existia mais. Ele era só um fantasma do lado de fora de uma porta fechada. A ruína dele era completa, e eu a assistia acontecer enquanto tirava a minha maquiagem, pronta para ir para casa. Passou um mês inteiro. O outono chegou na cidade, e as folhas que caíam das árvores pareciam levar com elas os últimos resquícios daquele teatro, daquela vida. Eu não procurei saber o que aconteceu com eles. Sabe como é? Quando você limpa a casa, não fica remexendo no saco de lixo para ver o que tem dentro. Você simplesmente coloca para fora e esquece. Mas o mundo, minha amiga, o mundo adora uma fofoca. E a história deles virou a fofoca do ano no meio artístico. Eu não precisei procurar. As notícias chegaram até mim, em pedaços, como um quebra-cabeça da desgraça alheia. Ouvi dizer, por uma antiga colega que me ligou, que a peça foi cancelada na mesma noite, claro. O prejuízo foi enorme. Os produtores, furiosos, colocaram Leonardo e Isabela numa lista negra tão eficiente que eles não conseguiriam nem papel de árvore numa peça de jardim de infância. O nome deles virou sinônimo de problema, de falta de profissionalismo, de escândalo.
Viraram uma piada de mau gosto. Outro dia, eu estava tomando um café, lendo um livro meu, que eu escolhi, sobre um assunto que me interessava. Que delícia que é isso! E ouvi duas moças na mesa ao lado comentando: "Você soube do ator? Aquele do teatro? Dizem que a namorada expôs tudo no meio da peça." Eu dei um sorrisinho por trás do meu livro. A história já não era mais minha, pertencia ao imaginário da cidade. Tinha virado uma lenda urbana. A melhor parte foi saber do destino de cada um. O Leonardo, o grande ator, o príncipe do palco, tentou se defender. Gravou um vídeo, todo choroso, falando que foi um surto, que me amava, aquele papo furado de sempre. Ninguém comprou. A imagem dele, do homem poderoso e romântico, tinha sido destruída para sempre. A última notícia que tive é que ele estava trabalhando no bar do tio, em outra cidade, de um palco sob holofotes para um balcão engordurado, servindo cerveja. Acho que no fim, ele encontrou um palco mais adequado para o seu talento. E a Isabela? A coitada. De certa forma, eu até sinto um pingo de pena. Ela apostou tudo no cavalo errado. A carreira dela, que estava decolando, implodiu no ar. Ela foi taxada de cúmplice, de a outra. E no nosso mundo, essa é uma marca difícil de apagar. Soube que ela voltou para a casa dos pais, no interior. O grande sonho de ser estrela virou um pesadelo provinciano. Eles, que pareciam tão unidos na traição, se tornaram veneno um para o outro, culpando-se mutuamente pela ruína. E eu descobri uma paz que não sabia que existia. A paz de não ter que viver para os sonhos de outra pessoa. A paz de não ter que aplaudir uma mentira. Eu saí do teatro. Aquele mundo de egos, de aparências, não era mais para mim. Comecei a fazer um curso de jardinagem. Parece bobo, né? Sair dos palcos para mexer na terra. Mas não tem nada de bobo. Na jardinagem, você cuida, você nutre, você vê crescer. E o que você planta é o que você colhe. É honesto, é real. Eu troquei os aplausos falsos pelo silêncio de ver uma flor desabrochar. E posso te garantir, minha amiga, essa vitória silenciosa é muito mais gratificante do que qualquer ovação em pé. A minha vingança não foi só destruir o mundo deles. Foi principalmente construir o meu. Um mundo pequeno, silencioso e, pela primeira vez na vida, inteiramente meu. Então é isso. A cortina caiu. A história chegou ao fim. O que fica, depois que as luzes se apagam e o público vai embora, não é a lembrança da raiva ou da humilhação. O que fica é a sensação de ter pego o roteiro da sua vida nas mãos e ter dito: não, essa parte aqui eu não aceito. Vamos reescrever. A minha história aconteceu num teatro, com atores e figurinos. Mas eu sei que esse palco pode ter outros nomes. Pode se chamar escritório, onde um chefe leva o crédito pelo seu trabalho. Pode se chamar família, onde esperam que você cumpra sempre o mesmo papel, o da boazinha que concorda com tudo. Pode ser um relacionamento, onde te convencem de que os seus sonhos são pequenos demais. Todas nós temos um roteiro que nos entregaram, que não pedimos, cheio de falas que não queremos dizer, e a gente se sente sozinha, achando que só com a gente é assim. Mas não é. Olha para mim. Olha para você. Nós não estamos sozinhas. A minha força não veio do ódio. Veio da certeza de que eu merecia mais do que as migalhas que me davam nos bastidores. Veio da decisão de parar de ser coadjuvante na vida de outra pessoa para virar a protagonista da minha. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Quero que você pense no seu palco, seja ele qual for. Quero que você pense no roteiro que te deram. Você está feliz com as suas falas? Você se reconhece nesse papel? A pergunta que eu te faço não é só: o que você faria no meu lugar? É mais profundo. O que você vai fazer no seu lugar? Você vai continuar seguindo as deixas, falando o que esperam de você, aplaudindo a farsa para não criar confusão? Ou você vai respirar fundo, sentir o chão sob os seus pés e improvisar o final mais verdadeiro e libertador que você conseguir? Aquele final que vai deixar todo mundo de queixo caído, mas que vai te deixar em paz com o reflexo que você vê no espelho. Não precisa ter plateia. Não precisa ter escândalo. Às vezes, a maior revolução é um não dito em voz baixa, mas firme. É uma porta que se fecha. É um novo curso que se começa. É um livro que se abre. Eu quero que você use os comentários aqui embaixo
não só para me dizer o que achou da história. Eu quero que esse espaço seja nosso, um palco nosso. Conte um pedaço da sua história. Me diga se você já reescreveu algum roteiro na sua vida. Vamos mostrar umas pras outras que não estamos sozinhas nessa. Cada comentário, cada like é um aplauso. Não para mim, mas para a coragem que existe dentro de cada uma de nós. E se essa história te tocou, se ela acendeu uma faísca aí dentro, compartilhe. Mande para uma amiga que talvez esteja precisando de um empurrãozinho para rasgar um roteiro velho e começar a escrever um novo. Obrigada por assistir. Obrigada por fazer parte disso. A gente se vê na próxima história.